Fala galera, tudo na paz? Pessoal, recentemente eu abri lá no Instagram uma enquete, onde lá eu perguntava o que é que vocês mais queriam acompanhar aqui no canal. E aí um dos tópicos que mais ganhou foi revisões para o ITA e para o INE, né, que estão aí bem pertinho, né? A prova do ITA, inclusive, está bem próxima, né? Então assim, para a gente fazer uma revisão aqui bacana, eu criei uma lista de revisão, tá? É só a parte um. E eu deixei o link aqui num drive logo aqui embaixo. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link também, porque lá você acompanha todas as novidades, tá certo? Então, se você clicar no link aqui embaixo, pessoal, lá no Drive, eu deixei um PDF que contém já alguns assuntos para revisão. Então, mecânica, tem ótica física, um pouquinho de circuitos elétricos, hidrostática, tá? Eu não coloquei todos os conteúdos ainda. Mas caso vocês gostem, aí deixa nos comentários que eu posso colocar uma parte 2, né, uma lista 2 de revisão, e a gente também pode fazer a resolução dessas questões em vídeo, certo? Então eu vou começar aqui já com uma dessas questões da lista, no caso a questão de número 2, tá certo? Então eu recomendo fortemente que vocês baixem o PDF, deem uma olhada nas questões e em seguida dá uma olhada nessa resolução aqui, tá bom? Então, se você quer ver logo a resolução da questão, acompanhe aqui logo após a vinheta. Então, vamos lá, galera. Ó, nessa questão aqui de número 2, o que ele menciona aqui pra gente? Uma questãozinha de mecânica, mas é uma questão bem legal, né? Ó, o que ele fala aqui, ó? Sobre uma plataforma, né? Ó, que se encontra inicialmente disposta na horizontal e em repouso, coloca-se um pequeno bloco a uma distância r do ponto O. A plataforma começa a girar em sentido anti-horário com uma aceleração constante alfa em torno de um eixo que passa pelo ponto O e que é perpendicular ao plano dessa folha. No caso aí, esse alfa é uma aceleração angular, tá? Sabendo que o bloco fica na iminência de escorregar quando a plataforma faz um ângulo θ igual a 1 radiano com a horizontal, qual o valor aproximado do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a plataforma, né? Então, repara aí que os dados que ele deu, e esses dados são muito importantes para essa questão, ele comenta aí o seguinte, né? Ó, ele fala que G é a gravidade, onde esse G vale quanto? Ó, 2 alfa R. Ele dá uma relação entre G e alfa, tá? E ele fala que o seno de 1 radiano é 0,84 e o cosseno é 0,54. Beleza? Então, vamos lá para a resolução, né? Primeiro passo aqui, pessoal, eu desenhei aqui o esqueminha já da questão. Eu queria que vocês reparassem algumas coisas, né? Esse bloco, ele começa nessa posição aqui, e aí a plataforma então começa a girar de maneira acelerada, né? Quando ele chega nessa posição aqui, a plataforma ela tá na o bloco, perdão, né? Ele está na iminência de deslizar. Aí vem um detalhe, né? Professor, deslizar para baixo, né? Ou para cima? Será que esse bloco, né, nesse momento aí, nesse instante, ele quer deslizar em direção ao ponto O ou para longe do ponto O? E aí a gente vai ter que analisar isso com calma. Se você nem sequer entendeu o porquê que eu fiz essa pergunta, preste atenção que essa plataforma ela está acelerada, pessoal. Então, devido à inércia, né, esse bloco ele pode ter uma tendência de querer ir para bem longe do ponto O. E aí, se ele for para bem longe, repara que isso muda o problema, porque nesse caso o atrito vai ter que estar apontando para o ponto O. Agora, se esse bloco estiver na iminência de escorregar em direção ao ponto O, então aí nesse caso o atrito vai ter que estar apontando para fora, né? Para longe do ponto O. Tá bom? Mas para a gente analisar isso, eu queria chamar atenção para alguns detalhes. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui as forças que atuam nesse bloco, tá? Nesse instante de iminência de escorregamento. Então a gente vai ter aqui a força normal, certo? Ó, perpendicular aqui ao plano inclinado, tá bom? Então você tem aqui a força normal. O que mais? Você vai ter o peso. O peso eu já vou colocar aqui nas componentes, tá? Então você teria aqui para baixo o P seno e aqui para cá você teria o P cosseno, não é isso? Então a gente vai ter já o mg seno aqui para baixo, o mg cosseno aqui na perpendicular. Legal. E aí vem um detalhe que eu comentei no início do problema. O FAT. Para onde é que está o atrito, pessoal? Então, pessoal, repara que essa plataforma ela está girando em torno do ponto O e a gente precisa agora se perguntar qual é
a velocidade angular que a plataforma tem no instante em que o bloco está na iminência de escorregar, tá certo? E como é que a gente vai achar isso? Muito fácil. A gente pode aplicar um Torricelli, né? Como? Repara que isso aqui é um movimento circular uniformemente variado. Então a gente pode aplicar aqui a relação de Torricelli, ó. Velocidade angular final tem que ser velocidade angular inicial mais duas vezes a aceleração angular vezes, né, o deslocamento angular aí, que vai ser esse θ aí, tá bom? Repara que o ômega zero é zero, porque a plataforma parte do repouso, não é isso? Então a gente pode dizer aqui que o ômega ao quadrado, sendo que esse ômega é justamente a velocidade angular da plataforma no momento em que o bloco está na iminência de escorregar, tem que ser igual a duas vezes o delta θ. Só que esse θ aqui, nesse instante considerado, ele vale 1 radiano, lembra? Então ficamos com ômega ao quadrado igual a 2α. Ora, eu acho que ninguém fica chateado, né, se a gente multiplicar por r dos dois lados. Ó. Então, se você multiplicar por r aqui dos dois lados, você ficaria com essa expressão. Só que, aí vem um detalhe legal, o que é ômega ao quadrado vezes r? Né? É justamente o módulo da componente centrípeta da aceleração. E o que é 2αr? Lembra que a questão disse para a gente que 2αr nesse problema é igual a g. Então, a gente acabou de achar aqui que a componente centrípeta da aceleração, né, o módulo dela, vai ser igual à gravidade. Isso quer dizer, se a gente voltar aqui na figura, pessoal, que a aceleração centrípeta, né, a componente centrípeta aqui, que está apontando para o centro ali, ó, ela vale G. Agora a gente mata para onde é que está esse atrito. Porque, repara bem, o que a gente tem apontando para o ponto O? mg seno. Esse FAT ele não pode apontar para fora. Porque o mg seno por si só já não pode ser igual a resultante centrípeta, né? Ele sozinho não conseguiria produzir uma aceleração centrípeta igual a g. Ainda mais se o atrito atrapalhar. Então repara que a única possibilidade aqui para termos exatamente essa componente centrípeta aqui é se o FAT, né, ele estiver ajudando, se ele estiver apontando para dentro. Então o FAT tem que estar apontando para dentro. E mais, como esse FAT é uma situação crítica, na iminência de escorregamento, eu posso dizer, inclusive, que isso aqui vale μ estático vezes A normal. Perfeito? Então, essa aí foi a sacada para a gente saber que, de fato, o FAT vai estar apontando em direção ao ponto O. Beleza? Por aí? Então, toma cuidado com isso. Nada de querer já chegar e colocar o FAT de uma vez, você tem que analisar a situação. Certo? Então, a gente teria aí um FAT para cá. Agora, repara aqui. Vamos ter que achar qual vai ser a nossa linha de raciocínio aqui, pessoal. A gente vai achar o valor da normal. Achada normal, a gente vai estar apto, né, a calcular aqui o FAT. E aí, sabendo o FAT, a gente pode analisar o movimento nessa direção a fim de achar finalmente o que ele está querendo, né? Que é justamente o coeficiente de atrito, tá bom? Então, para isso, o primeiro passo, achar normal. Para achar normal, não é simplesmente você chegar e igualar normal a mg cosseno. Cuidado, esse cara está fazendo um movimento circular uniformemente variado. Então, repare que nesse instante aqui, o bloco ele vai ter uma componente de aceleração tangencial também, ó. Então temos uma componente tangencial para cá. E como é que a gente calcula isso? Basta a gente aplicar a segunda lei de Newton na direção tangencial. Então vamos lá. É exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, na direção tangencial, o que a gente pode escrever? Ó? Que a componente tangencial da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial, certo? Mas quem é essa resultante tangencial aqui? Vai ser normal menos mg cosseno. Então repara que isso aqui vai ficar normal menos o mg cosseno, correto? Então vamos colocar aqui mg cosseno θ. Esse θ depois a gente substitui por um radiano, tá bom? Isso aqui vai ficar m. Agora, quem é a componente centrípeta da aceleração tangencial, pessoal? Isso aqui vai valer justamente alfa vezes r. Perfeito?
E agora? Agora a gente pode passar isso para o lado de lá, né, esse mg cosseno. Então a gente vai ficar com mg cosseno θ, né, ó, mais, bem, aqui, ó, eu vou brincar assim, eu vou dividir e vou multiplicar por 2, tá certo? De modo que eu vou ficar aqui com m sobre 2, que multiplica duas vezes alfa r. Por que que eu fiz isso, né? Porque aqui apareceu exatamente quem aqui, ó, nesse termo? O g, né, ó. Então repara que isso aqui é g. Como isso aqui é g, a gente pode então dizer que a normal, né, vai ser, posso botar o mg aqui em evidência, né? Isso aqui vai ficar 1 meio mais cosseno de θ, legal? Então a gente fica com essa relaçãozinha aqui para a normal. Achamos o valor da normal. Uma vez que a gente acha a normal, pessoal, como é que a gente vai fazer agora para achar finalmente o coeficiente de atrito, né? Muito fácil, né? Para a gente achar agora o coeficiente de atrito, ó, vamos para a terceira e última parte aqui da questão, a gente vai olhar para a componente centrípeta aqui, né? Ó. Você sabe que a centrípeta vai ser o que aponta para o centro menos o que aponta para fora. Então, nesse caso, vamos olhar ali para cima. Quem é que aponta para o centro, né? Nesse arco aí, nesse instante, né? O mg seno e o fat, né? Que é mi estático vezes a normal. Tá, ó. Então, vamos voltar ali para baixo e vamos colocar isso. Ó. Isso aqui vai ficar mg seno mais o mi estático vezes a normal. Ora, quem é a resultante centrípeta? Né? É massa vezes a aceleração centrípeta. Mas lembra que a aceleração centrípeta é igual à gravidade. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode escrever aqui que mg, né, que é massa vezes aceleração centrípeta, tem que ser igual aqui, ó, a mg seno θ, mais é que fica, ó, mi estático vezes a normal. Agora, a normal, a gente vai literalmente substituir, né, aquilo que a gente acabou de encontrar. Ó. Então, isso quer ficar 1 meio mais o cosseno de θ, legal? Onde aqui o que foi que a gente fez, né? A gente pegou justamente esse valor aqui, pessoal, ó, e substituímos. Vamos botar aqui, ó, substituímos bem aqui assim, beleza? Agora, todo mundo tem MG, né? Então a gente pode cortar aqui, ó, MG com MG com MG. A gente pode passar esse seno para o lado de lá, e aí eu vou ficar com o seguinte, né? Bem, para finalizar aqui agora, vamos isolar esse ME e substituir os valores, né? Ó. Então, pessoal, repara que aqui, se a gente quiser isolar esse ME, é muito fácil, né? Joga para o outro lado, então vamos subir aqui um pouquinho, ficar com o seguinte aqui, então. Esse ME, ele vai ser igual. Aí vamos lá. O que é que fica aqui, então? Ó? Vamos olhar aqui para baixo, fica 1 menos o seno, né? Esse aqui fica 1 menos o seno de θ, e aqui vai ficar 1 meio, né? Mais o cosseno de θ, legal? Só que lembre-se que esse θ ele é 1 radiano, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que substituir. Ó. Segundo a própria questão, né, o seno de 1 radiano é 0,84 e o cosseno de 1 radiano é aproximadamente, né, 0,54. Ou seja, nesse caso aqui, ó, quanto é que vai ficar esse coeficiente? Ó? Repara que em cima a gente vai ficar com 1 menos 0,84, ou seja, 0,16. E embaixo a gente vai ficar com 0,5 mais 0,54. Isso aqui vai ficar 1,04. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar aproximadamente 0,15, certo? Ó. Ou seja, a gente acabou de achar aqui que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a plataforma, ó, é de 0,15, fechado? Então, 0,15 é o nosso gabarito, né? 0,15, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, vai dar a alternativa, beleza? Então, a gente fica com esse gabaritozinho aí para a nossa questão.
Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de baixar o PDF, tentar resolver as questões. Ficou com alguma dúvida? Manda nos comentários que eu vou gravar mais vídeos de resolvendo as questões para servir como uma baita revisão aí para o item. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!